Boa tarde a todos e a todas. Nesse eu gostaria de cumprimentar novamente o DM Guédico por ter aceitado esse convite da Print e o conselheiro Marcelo Machado. A neutralidade da rede foi um termo cunhado em 2003 pelo pesquisador norte-americano Tim Wu, que tem sido desde então uma das principais referências no assunto. A neutralidade da rede é um princípio que está no cerne do funcionamento da internet e diz respeito a uma gestão de tráfego de dados que não faz distinção de pacotes de acordo com seu conteúdo, plataforma ou site de origem. Não privilegia determinados tipos de conteúdo, sendo que a rede apenas transporta os pacotes de dados, deixando para o usuário as decisões em relação ao tipo de uso que fará e aos dados que acessará. A definição de neutralidade é frequentemente associada a um dos princípios fundadores da internet, o end-to-end, que diz o controle da rede deve estar nas pontas, ou seja, os intermediários, provedores de acesso, devem abster-se de tomar decisões que cabem apenas aos usuários finais. Convido para o uso da palavra o professor Demi, a sua apresentação. Bom, boa tarde de novo, estou eu aqui outra vez aí aborrecendo. Muito bem, tem uma apresentação aí, que acho que deve entrar. E aqui eu vou conseguir controlar. Muito bem. Eu vou começar mais ou menos de onde eu parei na fala de abertura, porque passar rapidamente como nós chegamos ao estado atual, do Marco Civil e tudo mais, porque acho que sempre é bom recordar o que nós queremos defender, quais são os conceitos que a gente está, de alguma forma, protegendo. Vamos ver como é que anda esse negócio aqui. Muito bem. Bom, essa é uma transparência histórica aí, como era a rede em 91. Em 91 não era internet ainda, quer dizer, a internet começou em 91, mas a rede instalada em 91, a acadêmica, ainda era uma rede chamada Bitnet. E a única vantagem de mostrar isso aí é mostrar que na época não havia nenhum tipo de planejamento específico, né? As conexões aconteciam espontaneamente. Então nós tínhamos dois focos de conexão importantes, FAPESP e LNCC, e as universidades se ligavam a um dos dois, dependendo dos contatos que cada um tinha, dos conhecimentos entre os data centers, os CPDs, né, e coisas assim. E essas duas bacias, né, do FAPESP e do LNCC não eram nem interconectadas. Tem uma conexão aqui no meio ligando o FAPESP e LNCC, mas ela apareceu depois, né, na ECO 92. Então, na época não eram conectadas. Então, só para dar um exemplo curioso, né, aqui embaixo no gráfico dá para ver a Universidade Federal de Santa Maria, onde eu estive semana passada. A Federal de Santa Maria tinha ligado ao LNCC no Rio. O Rio estava ligado em Maryland, nos Estados Unidos. Evidentemente, a rede Bitnet havia nos Estados Unidos também, ligação de lado a lado. De Maryland havia uma conexão até o Fermi, o laboratório Fermi estava ligado na FAPESP. Então, se alguém da URGS quisesse mandar e-mail para Santa Maria, ele iria para a FAPESP, iria da FAPESP para o Fermi Lab em Chicago, daí para Maryland, de Maryland desceria por NCC e dali iria para a Federal de Santa Maria, que era mais ou menos 250 quilômetros da Federal de Rio Grande do Sul. Bom, então, nessa época, a RNP, Tadao Takahashi, Michael Stanton, Alexandre Gosgold, o pessoal da FAPESP, Gomide, eu e tudo mais, trabalhamos no sentido de botar um pouco de ordem no processo, um pouco mais de estrutura na coisa, e foi criado um chamado backbone. Esse é o backbone de 93 da Rede Nacional de Pesquisa, ligando as principais capitais, e essas linhas eram linhas muito lentas, 9.600 ou 64K, mas de qualquer forma deram uma mudança qualitativa importante. Por que eu estou comentando isso? Porque quando a gente, por exemplo, escuta falar em privacidade, em dados que de alguma forma são capturados, etc. e tal, não é muito razoável que uma carta do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre para Santa Maria, transite pelo continente lá em cima também e tudo mais. Quer dizer, ao você ter um backbone nacional, você já começa a ter um tráfego mais racional. Quer dizer, se você vai de um lugar para o outro no país, você não precisa obrigatoriamente sair do país para fazer isso, né? O segundo ponto é que essa era uma época ainda anterior, né, à internet comercial. Então essas linhas eram contratadas como canais abertos, né, canais limpos, né, clear channel.
Então, as operadoras não tinham negócio na área de redes nesse momento, elas simplesmente alugavam canais. E nós é que botávamos o conteúdo nesses canos. Então, eram canos que você botava o que você queria dentro, água, óleo, que fosse TCP/IP, BitNet, e não havia um negócio de network. E foi um esforço grande levar o pessoal a entender que era hora de fazer isso. Isso aconteceu em 94, quando a Embratel anunciou que ia dar serviço à internet à pessoa física, e depois isso aí foi consertado, porque esse anúncio criaria um ponto de concentração nacional para a internet, que não era uma boa ideia na época. Então houve uma portaria dizendo que a Embratel não podia fazer isso, vocês todos conhecem a história. Foi criado o comitê gestor em maio, e em junho, no final de maio, 31 de maio, acho que foi a portaria, a norma 04. Bom, de novo, estou passando muito rapidamente, não vou perder tempo com isso. É importante que a internet representa, então, uma ruptura em vários aspectos de comportamento, de economia, de forma de fazer negócio, de redes e tudo mais. Então, aqui tem uma relação a esse slide antigo aí, dizendo que a internet tem uma característica diferente das redes anteriores de telecomunicações, porque é uma coleção de milhares de redes que colaboram, compartilham um protocolo comum e geram software, usam software e têm padrões feitos de outra forma que não o das telecomunicações. Isso aqui é o que eu comentei também. Nós atingimos no mês passado, aí passamos os 800 GB de pico nos pontos de troca de tráfego agregados no país. Isso é um dado importante para vocês que são provedores, quer dizer, certamente quem puder trocar tráfego com um colega num ponto desses tem uma certa economia, tem uma certa eficiência adicional e uma flexibilidade de se mexer de um lado para o outro. Só para mostrar o maior deles, que é o de São Paulo, esse é o pessoal que integra-se no PTT de São Paulo. Então, se você estiver conectado em qualquer lugar desses PIXs, né, você troca tráfego com qualquer outro desses PIXs, né, a custo zero. Né? Então, se você está, por exemplo, na Terremark, você pode trocar tráfego com a Eletronet ou com alguém da Telebrás ou com a Brasil Telecom, em suma. Esse é o maior dos pontos de troca de tráfego no país e nos motivou a montar um prédio adicional para garantir que a gente tem duplicidade nessa estrutura, porque essa é uma estrutura que é importante ser mantida sempre, graças a Deus não tem caído nem nada disso. Ela não é uma estrutura de trânsito, quer dizer, você não pode usar isso aí para dizer que eu estou conectado à internet, porque ele não te dá conexão à internet, ele dá conexão a outros parceiros, né? Porém, torna a sua comunicação muito mais eficiente. É como um PBX de uma empresa. Você precisa de um PBX para falar com os funcionários da empresa. E claro que você precisa das linhas telefônicas para ir para fora. Mas o PBX também é importante. Eu estou dizendo isso porque quando a gente falar um pouquinho de neutralidade, um dos aspectos de neutralidade é dizer o que é conexão à internet. Então, por exemplo, um ponto de interconexão não é neutro, porque não é neutro no sentido que ele não é um ponto de acesso à internet. Ele é neutro no sentido que não depende de nenhuma operadora. Mas ele não é um ponto de acesso à internet. Então não é que ele não seja neutro, ele não entra no debate sobre neutralidade, porque por ele você não chega à internet, por ele você chega nos demais participantes. Isso eu já comentei também, que diz que as tecnologias mais importantes são aquelas que desaparecem, que elas se embrenham no tecido do dia a dia, de forma que ficam indistinguíveis dele. Bom, esse também eu comentei, só para falar rapidamente. Essa é a curva de gasto de IPv4. E se nós seguíssemos no ritmo dos anos 90, nós teríamos estourado isso em 2000. Me lembro de uma reunião no comitê gestor em 97, 98, onde esse problema já tinha sido colocado na mesa, dizendo a coisa vai mal, etc. e tal. E na época a gente, de alguma forma, acalmou, dizendo, olha, na verdade a internet se defende. A internet na época tinha criado o CIDR, né, que é o Classless, o bloco sem classe de roteamento, né? E o NAT, que é uma forma de você usar endereços repetidos em diversos lugares, não roteáveis, né? Então, com a entrada do NAT e do CIDR, a gente esticou essa curva até hoje, né? Até esse ano, e na verdade isso já acabou, né? Agora não tem mais o que fazer, chegamos no limite. E a Ásia foi a primeira a chegar no limite, esgotou há 2 anos atrás, a Europa esgotou há 1 ano atrás, nós também esgotamos agora, os próximos a esgotar são os Estados Unidos, a África ainda vai durar uns 2 anos, porque ela tem uma reserva maior. Vocês também já sabem disso, o IPv4 é uma quantia de 4 bilhões de endereços, e IPv6 é uma quantia não traduzível em palavras, e a menor pedaço que cada um de nós vai ganhar de IPv6 é maior que tudo de IPv4 conjunto, então isso vai nos dar bastante flexibilidade.
Vou comentar isso rapidamente também, porque tem uma palestra amanhã sobre a transição IANA. Então, em 98 entra em cena o ICANN para substituir as funções que a IANA fazia. A IANA, quem tocava era um cientista chamado Jonathan Postel, que morreu em 98. Quando a ICANN assume as funções da IANA, né, o Postel era provavelmente o cara que ia tocar isso aí como tocava há muito tempo. Só que ele morreu um mês depois da criação do ICANN. E aí, evidentemente, é leitura pessoal minha, nada garante ser assim que aconteceu. Mas a NTIA, que é o órgão regulador americano, resolveu que era melhor ela sempre olhar as alterações na raiz de nomes antes que elas entrassem no ar. Então, houve um contrato em 2000, em janeiro, dizendo que qualquer alteração na base teria que ter o carimbo do Departamento de Comércio. E isso, na época, passou meio despercebido. Acho que vai durar um pouquinho até consertar, até eles terem certeza que a ICANN funciona, que ninguém é doido fazer uma alteração na raiz esquisita ou coisa assim. Mas isso aí se prorrogou demais e agora, no ano passado, no ano retrasado, em novembro, na reunião de Montevidéu, o pessoal reclamou formalmente dessa supervisão e o governo americano disse que, de fato, iria querer sair dela em setembro deste ano, deste ano 2015, não vai mais renovar, não iria mais renovar o contrato com a ICANN para supervisionar a função IANA. E aí surgiu um monte de grupos para discutir o problema e tudo mais. Eu não sei como isso vai terminar. Quer dizer, para nós eu acho importante se livrar da supervisão de um país específico, do que acontece na raiz, mas de qualquer forma as agendas são complexas e todo mundo quer usar isso para consertar todos os problemas da humanidade, quando a coisa era muito simples, é só resolver o problema da supervisão do IANA. Coloquei esse slide no meio do caminho porque esse tipo de angústia também aparece no Marco Civil. A gente tem uma tendência a dizer, olha, agora com o Marco Civil vai ter inclusão digital, agora com o Marco Civil os preços vão cair, não, o Marco Civil não é para nada disso, ele é para manter a internet dentro da sua linha original de conceito. Ele não vai resolver os problemas mundiais, da mesma forma que essa transição IANA não vai resolver os problemas mundiais da internet, se é que tem ou não tem. Então é importante que a gente mantenha o foco no que existe aí. Do lado otimista, esse ano nós estamos comemorando 50 anos da Lei de Moore. A Lei de Moore foi feita pelo fundador da Intel, Gordon Moore, que falou em 65. Na época, em 65, ele dizia que a cada ano ia dobrar, né? Na verdade, mudou-se para cada 18 meses, ano e meio dobra, e isso tem se mantido estranhamente firme durante todo esse tempo. É isso que permitiu que a capacidade de processamento seja tão grande hoje em dia, que você consiga fazer buscadores na rede, que você consiga xeretar os e-mails de todo mundo, que você consiga fazer coisas que não eram possíveis com a capacidade limitada de processamento do passado. E do lado nosso de provedores aí, é importante porque as velocidades também continuam seguindo, isso aí é uma adição minha aí, de que a Lei de Moore também vale para as velocidades, mas vocês deviam fazer uma conta para isso, é verdade, mas parece que né? A gente vê que eram kilobits nos anos 70, megabits, gigabits, hoje estamos em terabits e a coisa vai por aí. Bom, eu não vou perder tempo com esse negócio do ecossistema, mas vamos em frente. Então o ICANN cuida dessa parte de nomes e números também, não vê o caso. O Comitê Gestor está comemorando 20 anos, né? Comemorou 20 anos, na verdade, ontem, né? E ele tem aí várias funções, várias missões, estudos, programas de pesquisa, normas e procedimentos, etc. E tal. Isso aquilo é composto por 21 integrantes na composição atual, sendo que a maioria da sociedade civil e são eleitos pelas suas devidas categorias, pelas suas coletividades, né? Então, o setor empresarial, por exemplo, tem 4 representantes, um dos provedores de acesso e conteúdo, um dos provedores de infraestrutura e telecomunicações, um de software e bens de informática e um de usuários empresariais. E o terceiro setor também tem 4, o setor acadêmico tem 3 e tudo mais. Bom, indo então em direção ao que nos interessa, que é o Marco Civil. Começo com uma frase do Barlow, que a gente sempre cita aí, que precisamos sempre tomar cuidado, que na internet só funciona bem aquilo que é aceito globalmente, como acontece com os protocolos da internet. Se você tiver regulamento local, o que você vai fazer vai ser simplesmente distorcer a rede. Quer dizer, se você cria uma dificuldade em um lugar, a rede vai tentar contornar isso de alguma forma. A gente discute isso quando o pessoal, por exemplo, propõe projetos para dizer, como vamos fazer um projeto de lei para tratar como é que se registra debaixo do BR.
Bom, isso significa simplesmente dizer o seguinte: se você criar um regulamento ruim para o BR, o pessoal vai registrar debaixo do CON, debaixo do NET, debaixo do Info, debaixo do TV, debaixo do que for. Quer dizer, não há nada que obrigue alguém a aceitar um regulamento que não é bom. Então é importante que você consiga manter um equilíbrio nisso aí, né? Por sorte, o BR tem mantido esse equilíbrio, a gente tem tido recursos para reaplicar na internet brasileira, mas você não tem como tratar localmente algo que é global. Toda vez que você tentar fazer algo local, por exemplo, houve uma época que o provimento de acesso, provimento de conteúdo brasileiro, e em parte até acontece, muitas vezes vinha do exterior, porque era mais barato botar máquinas de servidor lá fora do que aqui dentro. Isso é ruim para nós, primeiro porque o trânsito passa pela fronteira e pode ter gente xeretando, etc. e tal. Segundo, porque você não está estimulando os provedores de infraestrutura e de hospedagem nacionais. Isso tem mudado drasticamente aí recentemente. Aquela curva que eu mostrei do PTT, ela tem um dado interessante nessa área, que é a seguinte: nos velhos tempos o PTT tinha um pico às 11h30 da manhã, dava uma caída na hora do almoço, tinha um pico às 4h30 da tarde e depois ia caindo lentamente até o fim do dia. Hoje ele tem o pico das 11h30, tem o pico das 4 da tarde e daí não cai, ele vai subindo e tem o pico às 10 da noite. E aí é o pico maior, às 10 da noite. E em geral o domingo é maior do que o resto. Por quê? Porque dentro dessa estrutura passa-se a oferecer serviço de entretenimento. A Netflix entrou no PTT do Rio Grande do Sul e no de São Paulo. Então a curva de gasto de bits por segundo do pessoal local passa a ser maior nos momentos de entretenimento. Isso é uma coisa importante, quer dizer, eles vieram para cá porque evidentemente ninguém é louco de municiar os usuários de Miami, não faria o menor sentido. Quer dizer, naturalmente quem consome e quem produz tráfego vai ter que estar próximo um do outro, porque não faz sentido de engenharia ficar longe, né? Um outro ponto que é importante também, eu também já citei isso mais de uma vez, é que muitas vezes nós temos uma opção de abacaxis, e aí o spam era um deles, né? E a tecnologia que criou o abacaxi deve ser o primeiro recurso a ser pensado para amenizá-lo, né? Se a tecnologia não resolver, evidentemente, você pode usar lei, e tem que usar sempre educação e treinamento. Bom, essa é a frase do ouvinte, aí eu já passei também, vamos em frente. Bom, uma coisa fundamental que inspirou o Marco Civil foi o decálogo que o CG criou em 2009, depois de uma longa discussão de quase 2 anos interna, chegou-se a um decálogo, e aqui estão aí os 10 princípios para a governança da internet: liberdade, governança, universalidade, diversidade, neutralidade, olha aí, neutralidade, inimputabilidade, etc. e tal. E desse decálogo, depois o pessoal do Ministério da Justiça, da FGV do Rio e tal, elaboraram um projeto de lei que foi sendo melhorado e aperfeiçoado e discutido por mais N anos, que gerou o Marco Civil finalmente aprovado em abril do ano passado. Então o decálogo aí está aqui, cada um com os itens mais importantes. E o Marco Civil, então, desse decálogo que está aqui, ele 3 pontos específicos ele tenta cuidar. Ele tenta cuidar de neutralidade, que significa prover experiência integral da rede aos usuários, tenta cuidar da privacidade, como é que você consegue, pelo menos, colocar uma regra de jogo do que se pode pedir, guardar, como guardar, etc. e tal, do usuário, e tentar impedir a autocensura na rede que podia surgir se houvesse a responsabilização dos intermediários por aquilo que os atores finais fazem. E esse é um ponto importante para nós, para os provedores em geral, porque se algum usuário seu faz algo estranho, certamente espera-se que você não seja responsável por isso. Claro, se a justiça disser que você tem que ir lá remover aquilo, você fará isso o mais rapidamente possível. Mas se alguém está insatisfeito com aquilo e reclama, dizendo que se você não tirar, você vai ser coautor daquilo, isso não é verdade. Você não vai ser coautor daquilo, você simplesmente é o meio que permitiu que aquilo chegasse até o usuário final. Da mesma forma que o Correio não é responsável pelas cartas que entrega. Nós tivemos uma notícia anteontem aí que cartas com antrax foram entregues em algum lugar no Oriente por alguém desavisado nos Estados Unidos. Certamente esse sujeito é culpado de ter enviado antrax para um pessoal lá do Oriente, mas certamente os Correios que passaram isso aí não são coautores do processo e nem são responsáveis por isso. Então, nesse negócio então, de governança e de Marco Civil, né? O Marco Civil foi assinado na véspera dessa NET Mundial, 23 de abril. A NET Mundial foi uma reunião muito importante e uma das coisas que a NET Mundial tentou fazer foi adotar uma coleção de princípios que se baseiam nos princípios que nós tínhamos aqui e, portanto, no Marco Civil. Portanto, era fundamental que ele fosse assinado antes da reunião, senão nós ficaríamos com a cara meio esquisita de defender uma porção de princípios e não ter uma legislação local que andasse junto com isso. Os próximos passos têm a ver com essa história do AIANA, que eu já comentei, da transição.
e o CGI e o ANET foram responsáveis por essa organização. Eu deixei esse slide anterior, porque como falamos em privacidade, esse é um slide do famoso caso de vazamento de informações que o Snowden divulgou, os demais divulgaram também. Isso aqui é um mapa de conexões via fibra submarina entre os continentes. Isso foi um dos slides da apresentação, que teoricamente era secreta. E daí não tem nada de absurdo, isso aí é normal, a engenharia tende a fazer coisas desse jeito, mas se olharem aí, toda a conexão latino-americana e caribenha vai basicamente para os Estados Unidos, de onde ele iria para a Europa ou para a Ásia-Pacífico, né? E nós temos uma microlinha entre Latinoamérica e Europa, que eu espero que agora seja expandida. Nós ouvimos o Bitar da Telebrás dizer que teremos um cabo submarino. Então, enquanto não houver nada como alternativa, todo o nosso tráfego vai para algum lugar específico, e se alguém resolver monitorar naquele lugar, todo esse tráfego é monitorável, né? Essa construção não é maliciosa por origem, porque é assim que a engenharia trabalha, tenta levar o tráfego da forma mais econômica e mais barata possível. Porém, ela é frágil no sentido que permite pontos de concentração e não tem alternativas para você escapar deles. Então, essa é uma situação que devíamos tomar cuidado. Então, aqui tem uma descrição do Marco Civil, que eu acho que fica muito melhor se o Bechara contar em detalhes, porque ele é da área jurídica, mas de qualquer forma tem aqui quais são os fundamentos: liberdade de expressão, reconhecimento que a rede é mundial, não é a internet do Brasil, mas a internet no Brasil, direitos humanos, diversidade, pluralidade, etc. e tal, isso aqui. E aí vem, de novo, isso um pouco mais esmiuçado, quais são os princípios que disciplinam o uso da internet, está na lei, né, no Marco Civil: garantia de liberdade de expressão, de comunicação, manifestação, proteção da privacidade, proteção de dados pessoais, preservação da neutralidade da rede, estabilidade, segurança, etc. e tal, isso aquilo. Responsabilização dos agentes de acordo com as suas atividades, né? Então isso para os provedores é bom, porque era trivial colocar o provedor no polo passivo, junto com o sujeito que fez o mal feito, né? E isso deixava os empreendedores brasileiros com um grau de incerteza enorme. Quer dizer, se eu vou abrir um negócio qualquer, eu tive uma ideia de fazer uma nova rede social, uma coisa qualquer na internet, se eu sou responsável pelo que é postado lá por algum dos usuários, eu tenho que me munir de muita cautela para fazer isso. Talvez não fosse uma boa ideia fazer isso. O exemplo que eu dei na época, eu disse: eu quero abrir um bar, e toda vez que tiver uma briga no bar, eu sou corresponsável pela briga, vai ser complicado, porque os caras vão querer discutir. Se alguém falar uma mentira no bar, o dono do bar é culpado por aquilo? Eu acho que não. Se alguém xingar o outro no bar, o dono do bar não tem culpa no processo. Se tiver culpa no processo, é melhor não abrir o bar. Então, esse era o problema que eu acho que entrava um pouco o empreendedorismo nacional. Você precisa saber qual é a regra do jogo. Quer dizer, se eu estou apostando em algo, qual é o risco que eu tenho de perder? Quer dizer, se acontecer alguma desgraça aqui, até onde eu tenho que me envolver, né? Muito bem. Ela está livre, teoricamente, dos modelos de negócios, também é uma coisa. Lembra que o Marco Civil foi aprovado depois de uma longa discussão, né? E essa longa discussão envolve negociação. O Molon teve um trabalho admirável, né? Pena que ele não está na reunião com a gente aqui hoje, de negociar num mar tumultuado até chegar no final, na véspera do Net Mundial, e conseguir aprovar isso aí. Então, nessa negociação existem coisas que vão e vêm, etc. e tal. A gente tem que apoiar o modelo como ele existe hoje. Quer dizer, o Marco Civil, eu acho que é uma grande lei e é fundamental que saibamos o que está lá e apoiamos a sua implementação. Bom, isso já falamos, promoção do direito de acesso a todos, etc. e tal. Isso é o objetivo da internet, promoção da inovação. Isso é uma coisa importante, né? Precisamos tomar cuidado com o que a gente pede, porque às vezes o que a gente pede a gente consegue. Então, e aí pode ser uma maldição esse negócio aí. A internet tem que ser mantida aberta, e tem que ser mantida neutra, tem que ser mantida livre. Então, às vezes, para conseguir uma delas, a gente tenta esquecer da outra, e não pode, tem que olhar isso no conjunto. Então, se a internet é o que é, porque todo mundo pode sempre experimentar na rede. Se é uma boa experiência, ela vai prosperar. Se for uma má experiência, nós vamos rejeitá-la, a comunidade vai rejeitar. É ruim você criar cartórios que digam quem pode experimentar ou não. Então, precisamos ter em mente isso, quer dizer, a inovação na internet sempre foi livre e tem que continuar livre. Isso não quer dizer que as coisas não tenham responsabilização, mas tem que ser livre. Muito bem. Na parte de privacidade vai ter um novo projeto de lei que está em andamento aí, que talvez seja mais completo e mais preciso, mas já havia alguma coisa descrita no Marco Civil: inviolabilidade da intimidade, do sigilo, fluxo de comunicações, não suspensão da conexão à internet salvo por débito, manutenção da qualidade contratada, informações claras e completas, não fornecimento a terceiros dos seus dados pessoais. Isso é na parte de dados pessoais. Isso é importante,
discutir o que o Marco Civil tentou fazer. Quer dizer, veja, a gente sabe que não há lanche grátis, a gente sabe que na internet existem maravilhosos serviços oferecidos, entre aspas, gratuitamente, que não são gratuitamente, porque senão esse pessoal não teria empresas que valem bilhões, porque certamente não, seria inviável sustentar algo que não tivesse uma fonte de receita. Então, primeiro, ninguém se ilude imaginando que os serviços são grátis, porque existem benfeitores da humanidade que querem nos ver felizes. Por outro lado, cada serviço tem um contexto e você tem que saber qual é a regra do jogo desse serviço, né? Por exemplo, quando você assiste televisão aberta e ela é grátis porque ela enfia propaganda na sua cara e ela ganha dinheiro do pessoal da propaganda. Quem pagaria os atores, quem pagaria os diretores e as transmissões e tudo mais, certamente é alguém. No final é sempre o usuário, mas de qualquer forma existe um modelo de negócio em que para você é gratuito. Você liga a televisão e está lá assistindo, mas tem alguém sustentando aquilo de alguma forma. Então, o importante é que isso seja bem delimitado e que tenha, digamos, um contexto de cada coisa, né? Então, o que o Marco Civil, por exemplo, faz? Se você, para o seu modelo de negócio, porque você é um provedor de algum serviço gratuito, você vai colecionar dados de alguém, né? Então, você tem dois pontos que você tem a obedecer. Em primeiro lugar, você só pode colecionar dados que digam respeito a esse negócio específico que você está fazendo, e não coisas ao acaso. E segundo, você tem que avisar claramente ao usuário do que você está fazendo, e o usuário teria que dizer sim ou não, quero que recolham esses dados ou não, e esses dados teriam que ser guardados com o devido cuidado. Em suma, essas coisas ainda vão ser tratadas melhor na regulamentação, principalmente na parte de guarda de logs. Mas uma coisa, por exemplo, que o Marco Civil deixa claro é, se você é um sujeito que tem uma determinada atividade, né, você não pode lançar mão de dados que aparecem para você automaticamente pela sua atividade para financiar-se com eles, né? Exemplo, e aí pega um pouco nós, pega os provedores. Você é um provedor de acesso, certamente você sabe quais são os sítios visitados pelos seus clientes. Você não pode colecionar isso aí com a desculpa de que você quer dar uma propaganda mais adequada para o seu cliente, coisa assim, e no final monetarizar isso de alguma forma. Então, você tem que levar o seu usuário para onde ele quer, você vai cobrar por isso, obviamente, mas você não pode fazer coisas que não estão na sua esfera de ação, né? Então, isso é uma coisa importante e eu acho que isso, de alguma forma, defende também um pouco mais o usuário. Bom, essa parte de governança, não vou perder tempo, vamos para o que entra. Então, neutralidade. Neutralidade, o que está dito na regra do Marco Civil é que os pacotes de dados têm que ser tratados isonomicamente, sem distinção por conteúdo, origem, destino, serviço, terminal, aplicação. E está escrito claramente que é vedado o bloqueio, monitoramento, filtragem, análise de conteúdo dos pacotes de dados. A única exceção, as exceções possíveis, se houver exceções, seriam para requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada dos serviços, por exemplo, segurança da rede, por exemplo, priorização de serviços de emergência. Qualquer ação que você tenha que tomar nessa área, você teria que informar os usuários e devia ter algum tipo de prazo de como é que vai ser feito, até quando e tudo mais. E para definir quais são as exceções, o Marco Civil chama o CGI e a Anatel para darem palpites a respeito. Bom, eu vou passar rapidamente e tratar disso um pouco melhor em seguida. Na guarda de registros, ele fala que se aplica a legislação brasileira, fala que esses registros têm que ter autorização judicial para ser acessados por autoridades públicas e interessados. Os registros são basicamente data e hora do início e termo da conexão, mais o IP, então não é registro de para onde o cara foi, o que ele viu, se ele deu like ou não deu like, se ele leu a notícia ou não, é basicamente a entrada na rede com o IP e a saída na rede. A guarda de registro de conexão é por 1 ano. Se você é um fornecedor de aplicações, provedor de aplicações, você também tem que guardar o registro dos seus usuários por 6 meses, mas essa é uma adição de 1/10 hora, de última hora do Marco Civil, e do jeito que ela está, ela não cria nenhum tipo de novidade, porque os provedores de aplicações que caem nesse negócio já são aqueles que naturalmente guardam logs de muito mais do que isso. Quer dizer, não, são provedores de aplicações comerciais, de porte no Brasil, etc. e tal. Então, isso quer dizer, provavelmente uma farmácia que dá acesso ao Wi-Fi para os clientes enquanto eles estão comprando remédio, e não precisa se preocupar em guardar registro de acesso à aplicação por 6 meses, não é um sistema autônomo, não é uma aplicação comercial de grande porte. Provedor de conexão não pode guardar registro de acesso a aplicações, isso eu comentei, quer dizer, se vocês são provedores de conexão, vocês têm que guardar registro de conexão, não podem guardar registro de acesso a aplicações.
Isso também eu já comentei, mas só para ressaltar, os intermediários, e aí é importante para os provedores, não são responsáveis pelo conteúdo gerado por terceiros. Os provedores de conexão não serão responsabilizados por hipótese, em qualquer hipótese, por danos decorrentes do conteúdo gerado por terceiros, e os provedores de aplicação, se após o judicial for não tomar as providências, aí evidentemente são responsáveis. Existe uma exceção, que é aquela história da lei Carolina Dickmann, né, que quando o conteúdo envolver imagens de cenas de partes pudendas ou nudez, você pode tirar sem ordem judicial. Eu não sei exatamente como é que funciona isso, porque eu não sei como alguém prova que as partes pudendas são dele. Vai ter que mandar uma contraprova e tal, isso aquilo, mas porque tem lá uma fotografia, você vai ter que provar que é seu para tirar, senão como é que fica? Bom, então, isso nós já comentamos, só para colocar como pano de fundo, quer dizer, a ideia da internet original era ser ponta a ponta e que ninguém mexesse nada no meio. Essa é a base da neutralidade. Quando a gente fala em neutralidade, a gente tem que preservar o conceito ponta a ponta da rede. Quer dizer, um lado fala com o outro e ninguém no meio altera pacotes, né? E o núcleo tem que ser simples, isso é negócio de criptografia, não pode ter que ser feito nas beiradas, isso já foi dito aí. Neutralidade dos protocolos, os protocolos são neutros em relação ao conteúdo. Não há nenhum protocolo da internet que leva em conta o conteúdo do pacote. Ele só leva em conteúdo o header, só leva em conta o header do pacote, o cabeçalho. Então não há nenhum protocolo que diz, entregue se for importante, não entregue se não for importante, entregue se for sério, não entregue se for piada. Não tem um piada delivery protocol, PPP, não, PDP. Muito bom. Então, o Marco Civil é uma declaração de princípios, é um corte transversal na rede, é uma contextualização na aplicação de direitos, ele vai gerar uma proteção à privacidade que tem que ser completada por alguma coisa. Ele não é um gerador de nova legislação específica, mas ele pode orientar uma nova legislação e é uma garantia de preservação das características da rede originais. O que ele não é, na minha visão pelo menos. Ele não, evidentemente não é uma forma de impedir ilícitos, porque não há lei que impeça ilícitos, a lei pune ilícitos. Ele pode qualificar ilícitos que não eram claros. Por exemplo, se você você é um provedor de conexão e guarda log de acesso, você está cometendo um ilícito, que talvez não existisse antes do Marco Civil. Ele não trata de modelo de negócio, ele não trata de temas estritamente técnicos, porque senão ficaria obsoleto. E, fundamental, o que eu falei naquela hora no começo, ele não é a solução de todos os problemas. Você precisa ter cooperação de todos os demais órgãos, Anatel, CGI, Procon, IDEC, todos os órgãos, CAD, né? Quer dizer, ele não vai substituir a ação de nenhum deles. Ele é alguém que se integra a tudo isso e trata da internet no Brasil. Então, vamos lá. Em relação a acesso à internet. A primeira coisa que tem que deixar claro, que às vezes existem confusões, não na área de provedores, mas você escuta isso em outras áreas. Então, olha lá, o que é exatamente acesso à internet? A internet é uma estrutura. Né? Na estrutura da internet existem, além dos sítios abertos que todo mundo pode visitar, existem serviços privados, né? Existem sítios que você não consegue entrar, existem serviços entre instituições que não são acessíveis a todo mundo. Então, por exemplo, certamente duas filiais bancárias podem estar falando entre elas pela internet, mas isso não quer dizer que você possa xeretar aquilo ou queira também ver o que está acontecendo. Então, primeira coisa, precisa deixar claro que o fato da internet ser aberta e ampla não quer dizer que tudo que está na internet é aberto e amplo. Tem coisas que são fechados, né? E há serviços que garantem dados, como é o caso do TCP, e serviços que não garantem dados, como o caso do UDP, garantem que vai tentar entregar, se entregou, não entregou, azar. Então, aqui eu não sei se comentei, deixa eu comentar aqui. Vamos em frente. Então, outra coisa que é importante é que a estrutura que você usa para acessar a internet é uma diferença substancial no processo, faz muita diferença. Por que faz muita diferença? Porque depende da origem em que aquela estrutura foi concebida, né? Quando você vai por uma estrutura física, né? Você tem um cabo chegando na sua casa, a tendência é você contratar uma banda, né? Uma bitola de cano. Então, você contrata uma bitola de cano e você passa o que você quer naquela bitola, é claro, com a dificuldade dela ser estreita ou não estreita. Quer dizer, posso baixar um vídeo, vai levar 3 dias para baixar o vídeo, tudo bem, eu espero e 1 hora o vídeo abaixo. Esse é um modelo baseado em largura de banda. Quando você fala em telefonia, provavelmente o modelo que você vai usar é um modelo não de largura de banda, mas um modelo de franquia. Quer dizer, você não está contratando um cano, eles não te dizem exatamente qual é o cano que você tem, mas eles te dizem que você pode trazer 30 baldes de água. Quando acabar os 30 baldes de água, acabou sua franquia. Então, um modelo é baseado em banda, outro modelo é baseado em franquia.
E nós temos o seguinte, na internet fixa, você roda tudo que você quiser em cima de IP, né? Então você tem voz sobre IP, não sei o que sobre IP, esse é o jeito normal da internet fixa. Já na internet móvel, em geral, o que está embaixo de tudo é a telefonia tradicional, telefonia celular. Então, quando você tem internet no telefone, você está usando internet sobre telefonia. Então, é outro mundo, né? Esse é um ponto importante a lembrar. Como eu falei, a internet não é absolutamente uniforme. Tem lugares que filtram você, tem lugares que você não consegue chegar. Por exemplo, teve uma época que boa parte do Brasil, boa parte não, pedaços do Brasil, estava na lista de IPs da lista negra, porque gerava muito spam, né? Antes daquela história da Porta 25, que nós conseguimos, de alguma forma, melhorar a imagem nacional, o Brasil, em trechos do Brasil, era considerado, digamos, antro de spammers, né? Então, o pessoal, às vezes, filtrava blocos de IP que vinham daqui. Aí você não conseguia acessar aquilo, não conseguia mandar e-mail, não conseguia receber e-mail. Bom, é a vida, quer dizer, você pode tentar entrar em contato e dizer, olha, você está sendo rígido demais, não é verdade que eu seja um gerador de spam, mas o dono da casa final é que pode abrir ou não a porta. Você é que tem direito de deixar entrar uma visita ou não. Então você não pode exigir que alguém abra a porta para você no sítio final, porque ele não quer abrir a porta para você. O FBI não vai deixar você entrar para olhar o que tem lá dentro. Então essas coisas são assim, né? Uma outra coisa que é importante, e é importante também para os provedores, e é importante para o pessoal que mede banda, é que por mais que a gente queira garantir uma banda, né, isso é uma garantia incerta, né? Você tem que trabalhar estatisticamente. Se eu contratar 10 mega, o que significa isso? São 10 mega para onde? 10 mega até o meu provedor. Bom, isso é trivial, isso nem devia valer, porque entre eu e o meu provedor é um canal direto. 10 mega para alguém no Maranhão, 10 mega para a Alemanha, 10 mega para a Austrália, 10 mega, 5 para a Austrália, 5 para a Ásia. Quer dizer, não dá para garantir isso depende da rede. Então eu tenho 10 mega, o que significa eu tenho 10 mega? Bom, isso significa que alguém está tentando me dar 10 mega na melhor tentativa, na melhor possibilidade. Há momentos que não vai conseguir dar 10 mega. Talvez haja momentos que passe disso, eu acho pouco provável, mas de qualquer forma podia acontecer. Então, isso é uma estatística. Isso não quer dizer que o sujeito ele pode te vender 10 mega e te entregar meio. Mas a gente tem que saber também que isso não é uma conta matemática. Não dá para ligar um cronômetro e dizer, não deu 9,9, opa, problema, etc. e tal. Quer dizer, essas coisas são estatísticas. A minha abordagem de neutralidade é a seguinte: já que a internet está cheia desses problemas, por exemplo, se eu estou num aeroporto, eu tenho acesso a uma rede local que me dá os aviões que chegam e saem, ele não vai me dar acesso à internet. Então, o que significa você ter acesso à internet aberta? Significa que a internet que o provedor recebeu tem que ser repassada ao usuário final do jeito que ele recebe, com os defeitos e as qualidades que ele vê. O que ele não consegue acessar, o usuário também não conseguiu. O que ele consegue acessar bem, o usuário também conseguirá bem. Então, eu acho que o jeito de definir isso aí é o seguinte: um provedor de acesso tem que repassar aos seus usuários com a maior fidelidade possível a internet que ele enxerga, com eventuais deficiências e problemas, sem introduzir novas deformações. Então, alguns pontos adicionais. Então, de novo, quando o Marco Civil fala de neutralidade, ele fala de neutralidade de acesso à internet. Ele não fala de neutralidade da internet. A internet não é neutra. A internet tem lugares que você não consegue ir, como eu acabei de dizer. Mas quando você vende acesso à internet, você tem que vender acesso a toda a internet que você enxerga e não partes dela. Então, foi o que eu comentei. Por exemplo, se você tem acesso ao PTT, você tem acesso à internet? Não, você tem acesso ao PTT, né? Se eu tenho acesso por VPN à minha empresa, eu trabalho remotamente, eu sou um funcionário remoto e eu posso acessar a empresa de casa com VPN. Isso é uma rede privada. Usa a internet, claro que usa a internet, mas não é acesso à internet, é acesso pela internet a uma rede privada. Então, o que é importante na neutralidade são esses atores aí, que são provedores de acesso e de roteamento da rede. E a rede que eles veem deve ser a que eles conseguem passar para o nível seguinte. Bom, aqui podemos comentar uma brecha da neutralidade possível. Quer dizer, o que seria uma brecha da neutralidade? Uma exceção que nós poderíamos defender. Eu, pelo menos, acho que é uma exceção defensável. A internet é ponto a ponto, você não pode filtrar a origem e destino sendo um provedor, né? Você tem que deixar o seu usuário chegar em todos os lugares onde ele puder chegar. Onde ele não puder, paciência. Agora, se você está vendo que tem um ataque, né, é capaz que você tenha que filtrar, né, origens que são falsas, que são apenas geradoras do ataque. Se você não filtrar essas origens falsas, as origens verdadeiras não vão poder acessar. Então, no último dia do imposto de renda, se tiver um monte de gente querendo derrubar o Receita Fazenda Gov.br, acho que você tem a obrigação de tentar filtrar isso, porque senão os verdadeiros usuários não vão conseguir chegar lá. Então, você está violando a neutralidade porque você está impedindo, né, origens de acessarem um destino por sua própria conta.
Então, precisa tomar cuidado como que isso vai ser feito. Mas, se isso ficar claramente demonstrado que são origens falsas, cuja única função é impedir que as origens verdadeiras acessem o mesmo destino, você deveria tratar de impedir que isso acontecesse. Um outro detalhe, por exemplo, que eu vou usar a diferença entre fixo e imóvel para discutir acesso zero rating no móvel, né? Não estou discutindo internet.org, estou discutindo zero rating, aquilo de coisas que não contam, né? Quando você tem acesso fixo, né, na sua casa, tudo é zero rating, porque você está pagando pela banda. Então, nenhuma aplicação bate no teto de uso, porque você está contratando uma banda e não uns baldes. Quando você contrata por franquia, aí você vai gastando à medida que usa. Então, bom, aparece alguém que eventualmente quer pagar o uso do pedaço dele, né? Isso viola o seu direito de usuário, né? Eu contratei 3 baldes, eu tenho de usar os direitos desses 3 baldes até a última gota, do jeito que eu quiser. Bom, se alguns lugares que eu for não gastam a água do balde, eu continuo mantendo toda a água no meu balde, né? Então isso, não, a priori, para o usuário não devia causar dano. Eu, por exemplo, não uso esses serviços que te dão essa oferta de zero, mas tem muita gente que usa, e eu não me sinto prejudicado pelo fato de que eu contratei 3 baldes e vou usar até o final. Se alguma coisa não contar, paciência, eu almoço lá do lado do Nick num restaurante, uma japonesa, cada 10 almoços eu ganho de graça. Eu vou dizer, não quero de graça. A padaria não faz isso, quer dizer, cada um tem um esquema específico. Só para dar uma analogia nisso, o 0800 é isso, quer dizer, você pode telefonar para um número e não ser cobrado pela chamada, porque o cara do lado de lá está pagando. O que é importante nisso? É importante que esse jogo seja aberto e claro para todo mundo. Então, se o lado de lá quer pagar, qualquer lado de lá poderia querer pagar e devia ter como pagar. Então, o que é errado é que só alguém consiga ter 0800, os demais não. Todo mundo que quiser 0800, quiser pagar a conta para mim, eu não tenho nada contra, que paguem a conta para mim. Eu continuo acessando quem eu quiser, quem eu não quiser eu não acesso. Mas se alguém quiser criar um serviço 0800 do outro lado e que a conta caia na conta dele, eu não acho que seja grave, né? Em telefonia tem mais um exemplo parecido. Você, quando contrata um pré-pago e acaba a sua franquia, você continua recebendo chamada, porque o lado de lá está disposto a pagar para te acessar. Não é ruim, tá certo? Bom, agora tem um pouco sobre guarda de registro. Isso não, veja, isso já que eu falei, eu vou fazer um pequeno comentário sobre o outro serviço estranho lá do internet.org. Eu não sei quais são as características do projeto, podemos tentar discutir isso um pouco melhor, mas eu a priori já não gosto do nome. Quer dizer, internet.org dá a impressão seguinte: você vem aqui e você terá internet grátis, né? Isso é equivalente a você dizer, venha no meu restaurante e eu te darei feijoada grátis. Aí você chega lá e o cara te dá um prato com couve, fala, que eu sou feijoada grátis. Bom, isso não é feijoada, isso é couve. É assim que é. Então, quer dizer, devia chamar couve grátis. Se chamasse couve grátis, eu não diria do que reclamar. Fui lá, está escrito couve grátis, ele me dá couve no prato, eu vou embora com o meu prato com couve, está feito. Chamar isso de feijoada grátis é, na minha opinião, enganar o consumidor. Então, já começa essa história no nome, na minha opinião. Eu acho que o nome, do jeito que está, dá uma impressão, digamos, incorreta de que você tem acesso à internet. Isso não quer dizer que couve grátis seja ilegal. Talvez você possa vender couve grátis sem problema. O que é estranho é você vender couve grátis anunciado como feijoada grátis. Bom, na guarda de registros eu só queria chamar a atenção dos senhores aí que isso está escrito claramente no Marco Civil, que tem que ser regulamentado também. E se não fizermos isso com carinho, vai ter gente lendo isso da forma mais estranha possível. E eu vou dizer por quê. Surgiu na internet, claro, tem muitos malfeitores na rede e tem necessidade de investigação e punição dos culpados, etc. e tal. Então se propagou a ideia, e nós de alguma forma deixamos que isso acontecesse também, que há uma obrigação dos provedores ou dos caras de aplicação de indicar quem foi o causador do dano, né? Em nenhum lugar está escrito que nós teríamos que saber, que no máximo que a gente tem são informações declaratórias. O cara disse que aquele é o RG dele, ele disse que aquele é o CPF ou não, que ele tem 18 anos ou não. Nós não temos como checar isso, nós provedores de acesso ou de aplicação. Agora, se nós temos algum dado, bom, algum dado que ajude a investigação, tudo bem. Agora, não precisa ser um dado completo, você não precisa levantar pelo fio e sair o sujeito pendurado na corda. Isso é uma obrigação que a internet não tem, né? Então, precisa tomar cuidado, porque ela pode ter, quer dizer, como ela monitora tudo. Se nós guardarmos absolutamente tudo, nós saberemos tudo de cada um, que palavras ele procurou na rede, que sítios ele visitou, quantas vezes ele comprou sapatos pela rede, ou livros, ou discos, ou não sei o quê. Quer dizer, o perigo nosso é o contrário, que se a gente abre a porta aí, a rede vira um grande monitorador de tudo que a gente faz. Então, sem limites aí, a rede vai virar uma rede de controle. Ela é uma rede de controle, porque tudo que é feito pode ser de alguma forma controlado. Então,
Se a gente quer, então, usar as informações que nós temos para combater o crime, muito bem. Mas precisa lembrar que isso não passa do ponto, porque seria equivalente a dizer que todo mundo tem que andar com GPS na testa para saber quem entrou na sala hoje de manhã e saber quem fez determinada coisa. Acho que isso aí acaba onerando o inocente e não o responsável. Então, há que se equilibrar no que se pode pedir à rede sem que perca a liberdade, sem que os usuários percam a privacidade. Então, o que se estipula que deve ser guardado o IP e a hora, isso ajuda, evidentemente ajuda. Se não é suficiente, azar. Quando eu estou no aeroporto e abro o meu micro e uso, não posso ser eu, pode ser um outro cara. Quer dizer, você não é obrigado a identificar o sujeito que fez alguma coisa. Isso não faz parte das obrigações. Faz parte das obrigações de entregar dados razoáveis sobre o que você sabe a respeito daquilo. E, finalmente, aí termino com uma frase do Chesterton, que eu já usei em outras apresentações, dizendo que se você está insatisfeito com isso, se você, esse negócio aí me tira a liberdade, ou eu sou um cara anárquico, isso aí me controla em excesso, o Chesterton diz que quebrar uma grande lei não traz nem mais liberdade e nem mesmo anarquia, nenhum dos dois. Traz apenas uma coleção de pequenas e chatas leis aí que se avolumam à toa. Então, vamos proteger aí o Marco Civil. Obrigado a todos. Obrigado, Dêmio, pela excelente apresentação. Convido o conselheiro Marcelo Bechara para fazer uso da palavra. Gostaria de lembrá-los que quem tiver pergunta, para encaminhar essas perguntas aqui para a mesa de debates, por gentileza. Obrigado. Obrigado, boa tarde a todos, boa tarde a todas. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez. Queria agradecer o convite do Basílio, do Breno, dizer da honra de estar dividindo com o Demi, todo mundo sabe, é o pai da internet no Brasil. Queria cumprimentar dois amigos, o Paulo, o Vitor, o Alan, que estão aí. É realmente uma grande honra estar aqui. O tema, eu botei assim, neutralidade de rede, ponto, porque foi apresentado uma proposta de trabalho sobre pós-regulamentação como forma de garantir os conceitos estabelecidos pelo Marco Civil da Internet, a lei. Eu não coloquei esse título aqui porque, na minha opinião, esses conceitos eles ainda estão relativamente sendo construídos, até porque o próprio Marco Civil estabeleceu a realização de oitiva do Comitê Gestor da Internet no Brasil, que fez uma consulta pública, da Anatel, que também fez sua consulta pública, e o próprio Ministério da Justiça, que está conduzindo esse trabalho, também fez outra consulta pública e que tende a juntar as outras duas consultas públicas para apresentar uma proposta de decreto presidencial que vai ser submetido à Presidenta da República, que, por sua vez, pode acatar tudo ou pode não acatar nada, porque é direito dela. Afinal de contas, a lei diz que ela tem que ouvir. Não significa que ela tem que ouvir e acatar. Então, esses conceitos estão em construção. Mas vamos lá. Aqui eu trouxe um slide que mostra um pouco da história da internet no Brasil. Demi, na verdade, ontem fez 20 anos e a história do Demi com certeza se confunde com a história da internet no Brasil. Eu estou no Comitê Gestor há 9 e realmente é uma honra poder participar desse colegiado. Ele começa, em 1995, agora já passando um pouco da fase RNP-FAPESP, através da famosa Norma 4, todo mundo conhece ela. Ele tinha uma formatação, ganhou uma nova formatação em 2003, que aí sim tem um processo eleitoral, tem lá para o setor empresarial, o Demi apresentou isso, uma cadeira, vamos chamar assim, para os provedores. Eu acho que a Brint legitimamente deveria também se colocar nesse processo democrático, acho que seria bastante enriquecedor. Hoje a Branet está lá. Aqui eu trouxe alguns, de lá para cá, um pouco da história da internet mundial através de grandes marcas. Em 2005, o próprio Comitê Gestor criou o NIC-BR, que eu acho que foi não que antes não fosse profissional, já era muito profissional, mas eu acho que aí ficou uma situação ainda mais profissional do que sempre foi. 2013, as revelações conhecidas do Sr. Edward Snowden, e aí, finalmente, a lei do Marco Civil da Internet em 2014, ano passado, e aqui mostrando um pouco como é que o acesso de escada despenca, por razões óbvias, e a banda larga cresce, assim, só para dar um cenário rápido da internet no Brasil. Eu coloquei o Sr. Edward Snowden aí, porque eu não tenho nenhum constrangimento em dizer
que ele foi o responsável pela aprovação do Marco Civil, mas com certeza ele foi responsável pela aceleração da aprovação do Marco Civil, né? Assim como a Carolina Dickmann teve um papel importante na aceleração do processo dos crimes informáticos, que já vinha sendo discutido há anos. Então, isso é normal, acontece, faz parte. Nós vamos discutir anos aí a lei de proteção de dados, pode ser que aconteça alguma coisa que viole dados. Então, isso não é no Brasil, a Inglaterra teve que mudar toda uma legislação de regulação de mídia, depois que o senhor Murdoch andou espionando pessoas através do seu jornal, acabou tendo que fechar o jornal. Então, isso é um evento internacional. Aliás, o próprio evento Snowden criou uma situação na mudança da política da NSA nos Estados Unidos, né? Sobre neutralidade de rede, eu queria só trazer alguns conceitos que estão na LGT, que é a Lei Geral de Telecomunicações. Todos conhecem a questão da interconexão. E a ideia sempre, quando se trata de regulamentação de telecomunicações na tratativa das redes, é a isonomia. E esse é o mesmo conceito que o Marco Civil da Internet traz para dentro do seu artigo 9º. Eu gosto muito do artigo 146, que trata as redes como vias integradas de livre circulação. E já trago aqui um caso concreto de 2008, o voto do Plínio de Aguiar, que inclusive foi membro do Comitê Gestor da Internet, representando a Anatel. Hoje eu estou lá, e ele traz aqui já no voto dele a importância da neutralidade de rede, quando foi feita a anuência da fusão entre a Brasil Telecom e a Oi, conhecida como BROI, que deu origem ao grupo Oi, né, que tem a concessão em todo o Brasil, menos aqui no estado de São Paulo. E dentro dessa visão de neutralidade foi estabelecido algumas condicionantes. A 4.1, a Telemar manterá a neutralidade da sua rede. Uma coisa simples, objetiva, mas que antecede a todo esse debate, só para mostrar o quanto a Anatel já se preocupava com isso, sendo ela responsável pela regulação de rede de telecomunicação no Brasil, que é por onde a internet é prestada. Então veio o famoso regulamento SM, esse vocês conhecem bem. Eu fui, inclusive, o relator dele na pós-consulta pública, não na pré-consulta pública, e que trouxe também um debate sobre neutralidade de rede. Acabou sendo interrompido, porque veio a discussão do Marco Civil. Então, como solução para que a nossa regulamentação não interferisse no debate do Marco Civil, a gente simplesmente colocou que nós temos que respeitar a legislação. Mas o conceito já está lá, no artigo 59, que em 2009 foi discutido em consulta pública, mas que só foi aprovado em 2013, um ano antes do próprio Marco Civil da Internet, mas que já esperava pelo Marco Civil da Internet nos termos da legislação. Veio o Marco Civil, ele na prática, ele é uma carta de princípios para a internet. O Marco Civil da Internet ele não traz nenhuma grande novidade que já não esteja de alguma forma na Constituição da República Brasileira ou em outras legislações. Mas o que ele faz? Ele traduz esses valores para o século XXI e coloca isso aos olhos daquilo que seria a internet do Brasil. Mas isso já existia: liberdade de expressão, direito a acesso à informação, livre iniciativa, são valores constitucionais amplamente conhecidos. Mas ele não é apenas uma carta de princípios, ele tem natureza econômica. Ele é uma legislação que tem natureza econômica também, porque estabelece ali agentes econômicos, relações de transparência, cria obrigações para os senhores, né, para os provedores de aplicação. Então, naturalmente, ele tem, sim, características de natureza econômica. Bom, aqui é só um cenário de como ele funciona, do ponto de vista do capítulo 3, que é onde está a neutralidade de rede, e eu só vou falar de neutralidade de rede. Por que eu só vou falar de neutralidade de rede? Porque essa é a única parte que o Marco Civil deu um papel da Anatel de ser ouvida. A Anatel fez uma consulta pública, talvez os senhores e senhoras tenham visto, participado. Eu não sei a resposta dessa consulta pública, o Conselho Diretor não se decidiu, provavelmente eu nem vou estar mais lá quando o Conselho deliberar. De qualquer forma, quem dá a palavra sobre a opinião da Anatel é o Conselho, então o Conselho vai se reunir, provavelmente deve ser julho, agosto, talvez setembro, e aí dê a sua opinião sobre o que ele, Conselho Diretor, em nome da Anatel, e portanto a própria Anatel, pensa do que seria uma boa regulamentação sobre as exceções à neutralidade. Bom, então, eu não vou ler o artigo 9º,
mas eu vou tentar traduzi-lo aqui de alguma forma. Se a gente pudesse pegar, em nenhum lugar o Marco Civil da Internet define o que é neutralidade de rede. Tem uma parte no começo da lei que diz o que é conceito de autonomous system, o que é conceito de acesso. Tem lá uma parte, como toda lei importante, sempre traz uma técnica, sempre traz uma parte conceitual, mas lá não diz o que é neutralidade de rede. Esse conceito não existe, o que é. Mas ele diz quais são os valores embutidos nesta garantia a esse princípio. Diz que é um princípio, lá atrás no parágrafo 3º, diz que é um princípio, não conceitua, mas estabelece no artigo 9º que seria, então, os valores desse princípio. E o valor mais importante que ele estabelece é isonomia. Salvo engano, o artigo 9º, ele cita a palavra isonômico ou isonomia 3 vezes, e os 3 conceitos são diferentes entre si. Eles não querem dizer a isonomia na mesma coisa. No caso da neutralidade, a isonomia é no tratamento isonômico dos pacotes. É isso que ele quer dizer. E ele diz claramente quais são os valores a serem observados do ponto de vista desse tratamento isonômico. Conteúdo, ou seja, todos os conteúdos têm que ser tratados de forma isonômicas do tráfego, né, desses pacotes, origem e destino, o serviço, terminal e aplicação. São esses os valores que são colocados no artigo 9º. Bom, então eu trouxe aqui, basicamente, dentro só para fazer uma ilustração, eu gosto muito desse modelo de Fresman 2007, e que ele estabelece ali talvez um ecossistema extremamente simplificado, é verdade, mas um ecossistema tentando explicar um pouco esse mundo, que vai lá desde o momento da padronização dos fabricantes de equipamentos, redes, vocês conhecem vários, deve ter alguns fazendo exposição aqui, aos operadores, e aí você tem as plataformas e aplicações e o consumidor final. Sobre cada uma dessa camada, você tem a interação de algum processo, seja regulatório maior ou menor. Então, por exemplo, na padronização, todo mundo sabe disso, para fazer certificação e homologação de produtos, a Anatel é obrigada a fazer essa certificação, não pode ser comercializado produtos de telecomunicações no Brasil sem o selo. Você tem realmente uma regulação, talvez onde ela esteja mais pesada, é exatamente aqui, na camada dos prestadores de telecom, e vocês são prestadores de telecom, afinal de contas, vocês têm autorizações SM, então conhecem o peso, muitas vezes, da regulação da Anatel. É claro que a Anatel tenta tratar de forma simétrica. A gente, no próprio regulamento do SM, os prestadores de SM com até 5 mil, 50 mil assinantes, têm um tratamento diferenciado dos grandes, isso também no Regulamento Geral do Consumidor, que depois vai ser objeto de um debate aqui, específico, até se chegar ao consumidor final, e você já tem decreto de comércio eletrônico, tem a própria defesa do consumidor, ou seja, você tem um ambiente regulatório legal sobre cada uma dessas camadas, perdão, em maior ou menor quantidade. E aqui então, esse aqui é verdade, é o negócio, né, principal que os senhores e senhoras prestam. Nós temos aqui embaixo 3 prestadores de telecomunicação. Por que eu estou colocando isso? Porque o artigo 9º ele diz: aquele que provê transmissão, comutação e roteamento tem um dever de dar tratamento isonômico. Então, neutralidade de rede é só para essas 3 atividades: comutar, transmitir, rotear. São esses agentes que prestam essas atividades que têm o dever de dar tratamento isonômico. Nós não estamos falando aqui de tratamento isonômico, por exemplo, na camada do Google. O Google não tem a obrigação, pelo Marco Civil da Internet, de ter neutro com ninguém. Porque a neutralidade é da rede e o Marco Civil da Internet estabeleceu quem deve. E os senhores estão inseridos nesse contexto. Seja na figura de SCM, nós temos também os prestadores de SMP, que a conexão é inerente, e também mesmo aqueles que dão a conexão como serviço de valor adicionado, também devem respeitar essa tratativa do artigo 9º. São a essas 3 figuras, de uma forma bastante simplificada, que está endereçado o dever de garantia do tratamento isonômico dos pacotes de dados. Bom, então, uma outra coisa interessante: o regulamento não é sobre neutralidade de rede.
Não cabe a presidente da República conceituar a neutralidade que, por exemplo, a lei não fez. Só cabe a presidente da República, por força da própria lei, dizer quais são as opções de exceção à neutralidade de rede. Ela tem que regulamentar isso. E a própria lei já disse quais são. Ou seja, a lei estabeleceu quais seriam essas hipóteses e que o regulamento, no que tange à neutralidade de rede, porque o Marco Civil da Internet tem outros pontos ainda a serem regulamentados, a própria guarda de registro, salvo engano, não vou falar disso, só vou falar de neutralidade, mas você tem aí então a chamada, as hipóteses de quebra. Então, já falado a oitiva do CGI e Anatel, esse decreto, ele deixou de existir. Eu coloquei, deixou de existir porque na verdade o Congresso Nacional não aceitou, que é aquele decreto que tinha uma política nacional de participação social, né, de você ter a sociedade civil contribuindo com decisões do Poder Executivo. O Congresso Nacional não gostou, achou que... E eu entendo a legitimidade do Congresso, não estou criticando, né, até entendo eles terem feito isso, no sentido de achar, estão querendo usurpar as nossas competências, mas é só para mostrar que existe um ambiente de participação social, e o próprio Marco Civil foi construído num ambiente de ampla participação social, desde a época do Ministério da Justiça, seja agora na condução da relatoria do Molon, que teve várias audiências públicas espalhadas pelo Brasil, agora tem 3 consultas públicas. Eu nunca vi um negócio desse, 3 consultas públicas. E uma das propostas, eu acho maravilhosa essa, uma das propostas que tem lá fazem para consulta pública é: vamos criar um órgão regulador na neutralidade de rede, uma autoridade reguladora. Aqui no Brasil a gente tem essa mania, né, de criar ambientes, cargos, né, de autoridades para exercer, vamos fazer um processo eleitoral, quer dizer, é muito da nossa característica. Enfim, mas quais são as 2 hipóteses de quebra da neutralidade? Priorização de serviços de emergência, que eu acho que esse é mais fácil, é mais palatável de você conseguir identificar. Serviço de emergência é aquele que você tem, na prática, a questão do socorro, em que você tem o direito à vida. Então, vou dar vários exemplos. Nós temos aqui o SAMU, é um serviço de emergência, 190 é um serviço de emergência, e bombeiros, e por aí vai. E requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada dos serviços e aplicações, seja lá o que isso signifique. Aqui eu acho que cabe, dependendo de visões que possam ser adotadas, uma restrição maior, uma liberação maior. Bom, isso de alguma forma tem que ser enfrentado. Então, vamos lá, vamos quebrar na neutralidade. Então, na hora que a gente vai quebrar, a hora que está dizendo assim, ó, você tem essas 2 possibilidades, então vamos quebrar. Quebrou, você tem que observar alguns aspectos. O primeiro, dano ao usuário, não pode prejudicar os serviços usufruídos pelo consumidor. Isso aqui tem que ser um valor. Quando você for exercer essa prática excepcional, né, você tem que levar em consideração não causar dano ao usuário. E mais, aí você tem que tratar com proporcionalidade, isonomia e transparência. Essa isonomia é diferente daquela. Aquela isonomia é você manter com isonomia o pacote. Aqui não, na quebra você tem que tratar com isonomia. É uma outra isonomia. Que isonomia é essa? É uma isonomia que diz o seguinte: olha, se eu vou exercer uma política de gerenciamento de tráfego, por exemplo, em razão de uma questão de segurança, ela tem que ser transparente. E ela tem que ser isonômica em relação aos usuários. Eu não posso dar um tratamento diferenciado de usuário em detrimento de outro. E isso tem que ser feito de forma proporcional. Eu não posso fazer algo desmedido quando eu estiver exercendo essa política. É isso mais ou menos que quer dizer. Aí vem o inciso 3 e fala de transparência de novo, inclusive segurança. Olha que coisa interessante. Tem gente que acha que esses requisitos técnicos sempre serão segurança. Ou seja, não, quando eu vou atuar tecnicamente para manter a prestação adequada do serviço, é porque eu tenho que atuar no nível de segurança. Ou seja, o requisito técnico é para manter a estabilidade e a segurança da rede. Só que aí vem o inciso 3 e fala inclusive segurança. Ora, se é inclusive segurança, não é apenas segurança. Então poderiam ser outros
outros requisitos técnicos indispensáveis para fazer esse tratamento. E a terceira vez que a palavra isonomia aparece. Isonomia entre os concorrentes. Aqui é uma coisa muito interessante, porque ele traz aspectos comerciais. O dispositivo do artigo 9º, ele fala, respeitados os aspectos comerciais. Ou seja, há um valor econômico e comercial na tratativa da quebra de neutralidade de rede, e não apenas um valor principiológico constitucional, até porque existe PEC para tentar botar na Constituição da República a neutralidade de rede como princípio. Porque diz o seguinte: quando eu quebrar a neutralidade, eu tenho que dar o quê? Um tratamento isonômico entre o quê? Entre os agentes econômicos, entre os concorrentes, inclusive contra as suas condições comerciais. Isso eu acho que é um pouco diferente daquela visão da neutralidade pura e simples com questão de segurança. Está tudo isso nesse texto. Não, realmente o texto não é bem feito. Essa parte ele não é bem feito, o caput dele é muito bem feito. A parte da transmissão, do tráfego, quem deve ser tratado, em relação ao quê? Quando ele entra na quebra, ele realmente deixa janelas, advogados adoram isso, claro, imensas, para transitar entre um mundo e outro, e na verdade eu não vim aqui defender nenhuma deles, eu vim apresentar aos senhores quais seriam esses dois mundos. Aqui alguns exemplos de serviço de emergência. Esse conceito já é conhecido para as telecomunicações. Nós temos lá vários regulamentos, telefonia fixa, serviço móvel pessoal, que a gente estabelece priorização para serviço de emergência, não pode inclusive ser tarifado, tem uma série de obrigações, então isso para a gente já é, na área de telecomunicações, a Anatel tem muita facilidade em lidar com essa questão de serviço de emergência, né? Declaração do imposto de renda é um serviço de emergência? Não, não é. Não é. Então não é porque é serviço público que é de emergência, né? Vamos entender isso com bastante clareza. Bom, então, quais são as linhas de interpretação que eu identifico em relação à neutralidade? Primeiro, a neutralidade de rede é um assunto de natureza concorrencial. E para isso não é a Anatel, é o CAD. A Anatel tem o dever de promover a competição, o CAD tem o dever de garanti-la. Então, quando você tem assuntos de natureza concorrencial, para isso já existe um sistema brasileiro de proteção da concorrência, do qual você tem um órgão judicante, conhecido como CAD. As duas linhas são a restritiva e a sistemática, e eu meio que já adiantei as duas. Bom, quando eu vou olhar a Constituição ela traz uma série de valores: ordem econômica, livre iniciativa, defesa do consumidor, livre concorrência. O artigo 219, que eu acho que é muito interessante, que fala do bem-estar e autonomia tecnológica do país, são valores constitucionais a serem observados. Quando eu vou lá no Código de Defesa do Consumidor, é uma coisa muito interessante, porque o Código de Defesa do Consumidor ele traz também valores como transparência, harmonia das relações, que é um valor de isonomia, e ele traz uma coisa que eu acho super interessante: controle, qualidade de segurança, mas ele traz um inciso terceiro, que eu acho que para a área de tecnologia é sempre interessante, que a única vez que o Código de Defesa do Consumidor inteiro, ele flexibiliza o direito do consumidor em detrimento de um direito de um prestador de serviço. É a única vez que ele faz isso. A harmonização dos interesses dos participantes da relação de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade do desenvolvimento tecnológico. Ou seja, é a única hora que o Código de Defesa do Consumidor ele dá um passo atrás para compatibilizar esse direito do consumidor. Isso não significa um regresso aos direitos consumeristas, não significa uma abdicação de direitos consumeristas de forma alguma, mas significa o quê? Às vezes eu preciso compatibilizar esse direito com um avanço tecnológico, e aí ele volta lá naquele artigo 170 que eu falei, e fala do artigo 219, que é a autonomia tecnológica do país e o bem-estar da população, porque a autonomia tecnológica do país e bem-estar da população são valores que, pela Constituição, no artigo 219, se confundem. Eu acho isso de uma qualidade interessante. Bom, então, quando eu vou na neutralidade mais restritiva, que é a visão mais restritiva de neutralidade de rede, essa ampla paridade da isonomia, ela simplesmente, assim, a isonomia quase com o conceito de indistinção. É uma isonomia quase que da igualdade, em que pese
A gente sabe que isonômico é tratar os iguais de forma igual, os desiguais de forma igual, na medida das suas desigualdades. E para essas visões, a segurança é a única hipótese de quebra decorrente de requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada. É a única, não tem outra possibilidade, porque é serviço de emergência e segurança. Fora isso, amigo, você não pode quebrar de jeito nenhum. A qualidade, prejuízo à ampla e justa concorrência, maior restrição da liberdade negocial. Tem um valor lá no artigo 3º que coloca, são princípios do Marco Civil, aí tem neutralidade de rede, liberdade de expressão, aí tem lá, liberdade de modelos de negócio, mas aí faz uma vírgula, desde que não contrariem outros valores da própria lei. Então tem gente que diz que naquilo não vale nada, porque a neutralidade de rede sobrepõe modelos de negócio. Eu acho que essa é uma discussão, eu realmente não entendo muito. E gratuidade de acesso a algumas aplicações. O Demi até colocou aqui um exemplo do Zero Rating. Existem outros modelos de negócio, modelos patrocinados, acesso pago, por exemplo, um banco nacional privado, acho que é o Bradesco, que faz isso, ele paga o acesso dos seus clientes, né? Tem gente, mas isso fere a neutralidade, enfim. Para quem tem uma visão restritiva, nada disso pode. Tá? Tudo isso é uma forma indireta de você estimular tráfego, portanto você estaria quebrando aquela isonomia dos pacotes, etc. e tal. Quem tem a visão mais sistemática tem uma visão da seguinte forma: a sistematização, compatibilização das premissas frente ao ordenamento jurídico. Então, segurança é apenas uma das hipóteses de quebra, até porque tem um vocábulo inclusive, então outras possibilidades de quebra, como requisitos indispensáveis, poderiam entrar, e eu vou dar exemplos de alguns aqui, me cobrem. A oferta de acesso gratuito não seria um problema na visão da visão sistemática, porque estaria dentro daquele liberdade de modelos de negócio. Eles entendem o seguinte: olha, um serviço de internet no usuário é dividido em 3 grandes valores: capacidade, velocidade e tráfego. A velocidade eu contrato a que eu quiser. A capacidade, no caso de franquia de dados, que é muito comum no serviço móvel, tem gente que tem pacote de 500 MB, tem gente que tem pacote de 3 GB de capacidade de franquia. E que sobre esses valores não incidiriam a neutralidade. Neutralidade incide sobre tráfego. E quando nós estamos falando, por exemplo, de acesso gratuito, nós estamos falando de preço dentro da capacidade. Não estaria tão dentro do valor de tráfego, portanto, outro valor interessante é que diz que o tratamento isonômico tem que ser em relação a conteúdo, origem, terminal, aplicação, origem e destino, mas não fala de preço. Não há isonomia de preço, né? Então, estou trazendo aqui as duas correntes. Eu estou trazendo exatamente porque eu achei que o título dava uma visão de que já havia algo materializado, ou seja, os conceitos que foram estabelecidos, como que nós vamos preservar? Eu acho que esses conceitos ainda estão sendo construídos no mundo. A questão da inclusão digital, nós temos 80% de celulares pré-pagos em média no Brasil, e aí você proibir, por exemplo, que acessos patrocinados ao Zero Rating aconteçam, possam ter um impacto aí em relação a essa população. Tem até, a TIM tem uma parceria com o WhatsApp, a Oi tem com o Twitter e o Vine, a Claro tem com o Facebook, a Vivo fechou uma agora que eu não sei com quem, mas enfim, todas as operadoras, de um modo geral, as grandes, já têm alguma prática de Zero Rating ou alguma coisa como, por exemplo, acesso patrocinados. E aí, eu acho que esse que talvez seja o artigo que não caiba, um parágrafo da lei, do artigo 9º da lei, que não caiba muita interpretação, eu acho até que ele deveria ser um artigo em si, e não um parágrafo, que é proibição de interferência sobre acesso a qualquer conteúdo. Esse artigo ele é de uma clareza, né, realmente importante. É vedado você ter qualquer tipo não pode bisbilhotar, não pode bloquear, não importa se é de graça, não importa se é pago, ali você realmente tem. Aqui, para mim, a neutralidade ela está até mais latente. Nesse parágrafo 3º, eu acho que foi uma grande vitória da sociedade civil. Aqui, por exemplo, garantiu que eu não tenha pacotes
voltados para um tipo de conteúdo só. Você vai ter um pacote que só vai te dar acesso a redes sociais e YouTube, aquele outro vai ter acesso à notícia. Eu acho que esse parágrafo, na minha opinião, eliminou qualquer tipo de tentativa dessa, que acontece, tá? Países como Colômbia e Venezuela, esse tipo de modalidade que eu falei, são modalidades de negócio permitidos lá. Aqui no Brasil, eu acho que foi bastante proibido em razão desse dispositivo. Bom, e aí, novas formas de oferta. Eu trouxe um exemplo aqui de uma nova forma de oferta para a gente fazer um exercício aqui de quebra de neutralidade, né? Nós temos um operador, até está tentando entrar no Brasil, está com dificuldades, infelizmente, a Virgin Mobile, em que eles dão acesso, por um acesso adicional de $5, você passa a ter, então, acesso ilimitado de streaming de música, ou um pacote de $15 para acesso ilimitado às redes sociais. Ou seja, tem uma franquia, tem um preço, mas se você der uma beiradinha a mais, você passa a ter acesso ilimitado a determinados tipos de situação. É uma forma. Nós temos o caso da TIM no Brasil com o WhatsApp, que o WhatsApp não computa dentro da franquia de dados. Se você estiver fazendo o WhatsApp Voz, que agora tem essa possibilidade de ligação, computa. Então tem uma diferenciação, inclusive, em relação ao tipo de serviço que está sendo prestado. Nós temos a ideia, uma tentativa do Facebook de trazer o internet.org no Brasil, que também está causando polêmica, não é só no Brasil, causa polêmica na Índia, em vários outros países, alguns países da África. E temos uma realidade muito interessante em relação e eu vou passar aqui, esse slide que eu estou apresentando está completamente desatualizado, tá? Porque depois do House of Cards 3 ele mudou. Você pega nos horários de pico, Netflix é responsável por 34,2% da capacidade da internet americana. Imagino que 34,2% da internet americana talvez seja algumas vezes a nossa. Hoje já bateu 50%. De Netflix na internet americana, por causa do House of Cards 3, a terceira temporada, e o que tem gerado um fenômeno bastante interessante, que eles são conhecidos como os cord cutters, que é basicamente, lá nos Estados Unidos, você tem realmente muitas prestadoras, a banda larga fixa, aqui é mais ADSL, lá é mais cabo, por causa de uma política de penetração da televisão a cabo nos Estados Unidos, e as empresas de TV a cabo, obviamente, são prestadoras de serviço de banda larga, assim como acontece aqui no Brasil, e estão tendo seus pacotes de conteúdo sendo cancelados por seus assinantes que estão querendo ficar só com a banda larga. Por que eles só querem ficar com a banda larga? Porque eles têm a TV aberta, que é livre e gratuita. Você vê como é que a radiodifusão ainda mantém sua força, porque tem a TV aberta. Eu tenho TV aberta, eu tenho Netflix, eu não preciso mais dos seus pacotes de televisão por assinatura. Vários serviços estão sendo lançados esse ano em relação a isso. O Sling TV, a Sony está lançando, em setembro a Apple está lançando um serviço também. Ou seja, existe uma tendência bastante importante em relação a isso. As empresas de telecomunicações reclamam bastante que estão perdendo receitas importantes para as over-the-tops. SMS hoje ninguém mais usa. A SMS hoje só funciona para receber publicidade da empresa ou dos seus parceiros. Ninguém mais usa SMS, é só para te incomodar, quando na verdade todo mundo usa outros aplicativos over the top. E por aí você vai. Receitas de voz, receitas... isso tem realmente tido um impacto bastante pesado nas prestadoras, que acham que merecem ter uma receita desse bolo. E aí eu venho com a seguinte pergunta. Seria o acesso ao Netflix em 4K, qualidade 4K, para que ele chegue com esta qualidade no meu domicílio, um requisito técnico indispensável para eu fazer com que esse conteúdo chegue em 4K na minha casa, quebra na neutralidade? Teria margem para esse tipo de debate? Bom, eu trouxe aqui então as duas visões para os senhores e senhoras, e aí vamos aguardar então a regulamentação. Na verdade, como diria o Chaquinho, eu vim aqui muito mais para confundir e não para explicar. Muito obrigado. Obrigado, Bechara, pela apresentação. Realmente confundiu. Mas vamos abrir para as perguntas.
primeira pergunta para o Demi. Como o senhor encara a aplicação de QoS em redes de provedores? Não entendi. Vamos lá. Como o senhor encara a aplicação de QoS em redes de provedores privilegiando certos pacotes de origem e destino ou aplicação? Fere a neutralidade? Perfeito. Eu acho que fere, porque não há nada específico de QoS nos protocolos da internet. Eu acho que você, sob o manto do QoS, você pode privilegiar alguma aplicação em relação às demais. E a ideia nossa é que se você é um roteador, você vê os pacotes passando, os pacotes não têm privilégio, independente da aplicação a que eles se referem, eles não têm uma prioridade embutida. Então, na minha opinião, o QoS implementado desse jeito daria margem à quebra de neutralidade realmente, em que alguém diria: meu pacote é mais importante que o seu, e ele precisa ter garantia de entrega, e isso não é assim. Na internet isso é competição, tanto no streaming quanto no que for. Você tem que deixar a rede competir e entregar o que ela puder. Eu só vou aproveitar a primeira intervenção para fazer um comentário em relação à belíssima apresentação do Bechara, que é a seguinte: acho que um dos riscos que nós corremos, eu não sei se a gente consegue evitar esse risco, é o seguinte: alguém recebe o Marco Civil como um texto e faz a exegese do texto do ponto de vista jurídico. Então, tem uma vírgula aqui, tem um inclusive ali, tem um ponto e vírgula mais embaixo. É evidente que essa é uma leitura perfeitamente adequada a um jurista, alguém da área do direito. Para um engenheiro, a gente montou esse negócio para atender certos requisitos. Então, se você ler o Marco Civil sem grudar, sem atentar, sem ficar ligado ao que o inspirou, você pode ser levado a armadilhas que às vezes estão no texto sem que a gente sequer saiba. Eu não tinha prestado atenção que tem um inclusive segurando lá, e menos ainda todo o desdobramento que esse inclusive pode gerar. Quer dizer, eu sei porque aquilo foi escrito, porque ele participou da discussão disso durante um longo tempo. Agora, de repente, você tentou montar o treco e existe uma leitura que transforma aquilo num mostrengo diferente do mostrengo original. Então, só para lembrar a todos que existe esse risco de que uma leitura fria de um texto, sem prestar atenção de onde ele veio e aqui ele veio, pode de fato ter problemas, e aí talvez devêssemos tentar consertar num texto mais claro, se fosse essa a causa do problema. Temos aqui uma carta do professor Lima para o Demi. Demi, estivemos juntos no ICANN de 2001, no Rio de Janeiro, e na época estava a carpinteira da Embratel e um pessoal da Telefônica. Discutimos sobre a venda casada, Link e E1. Passavam-se os anos e vimos um provedor de conteúdo quebrar pequenos provedores. As grandes teles fazendo a linha de escada gratuita. Não muito longe, vimos o Facebook sendo gratuito. Se eu fizesse plano com a operadora do celular, por último, agora outra grande operadora ofertando WhatsApp. Naquela época éramos 800 provedores, hoje somos mais de 4.000 pequenos sobreviventes. Não acho que o CAD-SDE como órgão punitivo seja eficiente, porque o Marco Civil, o CGI, não aborda com clareza a punibilidade. Será que não está na hora de fazermos esclarecimentos junto ao CAD-STE, Ministério Público, do mercado predatório aos últimos 20 anos? Vou responder na linha do que eu falei, que é a seguinte: eu acho que o Marco Civil veio, pelo menos no nosso esforço nessa época, para evitar deformações em cima da internet, para evitar autocensura, para evitar priorização de serviços, para evitar censura de serviços. Houve um tempo que, por exemplo, em algumas provedoras você não podia usar VoIP, porque a porta do VoIP estava fechada. Isso não parecia uma solução boa. A gente gostaria de poder usar todos os serviços que a internet proporciona. Então, essa foi a intenção, pelo menos até onde eu enxergo, é a minha versão do problema, cada um tem a sua versão. Essa foi a intenção de gerar algo que defendesse a internet como ela é. O mundo é muito mais complexo do que isso. O mundo tem competição desigual, o mundo tem áreas que ninguém quer investir para chegar e dar acesso, o mundo tem grandes atores sufocando pequenos.
O que o Marco Civil puder ajudar nisso, certamente é a intenção de todos nós que isso se conserte com o tempo, mas não dá para usar ele como uma ferramenta, na minha opinião, além do que ele foi pensado. O Marco Civil é uma ferramenta que nos... Se você tem um martelo, você usa para pregar pregos, você não vai pregar parafusos com ele, porque não vai dar certo. Quer dizer, ele tem uma aplicação específica que é a defesa dos conceitos da internet. A internet tem gigantes, tem monstros, tem atividades anticompetitivas, tem uma opção de encrenca aí. Eu não acho que esse seja um foco do Marco Civil. Tem outros órgãos que deviam ser atuantes nessa área. O que o Marco Civil puder colaborar, certamente eu acho que colaborará. Eu queria fazer uma observação. Eu tenho assim, eu acho que uma coisa interessante foi colocada aqui na carta, você falou carta, apesar de tudo, vocês são, acho que mais de 4.000 já, né? Apesar de tudo. Eu tendo a ter um pouco de dificuldade com tentar evitar que coisas que são desenvolvidas pela própria inovação e tecnologia sejam barradas. Nós estamos falando de disrupção. Eu posso dar vários exemplos aqui. Nós temos o caso do Airbnb, nós temos o caso do Uber. Primeiro vocês faziam conexão à internet, depois as teles começaram a fazer diretamente. Agora as OTTs estão fazendo o serviço que as teles fazem sobre a própria rede delas. Quer dizer, então, existe uma evolução de disrupção, o alguns chamam de ruptura, enfim, ou a própria ruptura de modelos de negócio, que eu, sinceramente, eu tenho um pouco de dificuldade de imaginar como que ela pode ser evitada, né? Hoje a música é feita por streaming, por assinatura. Isso está criando dificuldade para os sites que vendiam música a 99 centavos de dólar, que por sua vez quebraram as empresas de CD. Quer dizer, então essas coisas elas tendem a acontecer naturalmente. E uma das coisas que eu acho que é interessante da própria discussão como zero rating e outras formas é que eu acho muito difícil se tentar barrar inovações de modelos de negócio. O ser humano é muito criativo e acho que lei e regulamento não consegue fazer isso. Eu acho que se aplica isso. Eu acho que é uma questão de ter que se adaptar. Mas repito, apesar de tudo, vocês ainda são mais de 4.000. E tem uma coisa que eu acho que é importante, que é a questão da capilaridade para dar o acesso na ponta. Isso tende a se manter, na minha opinião, por um bom tempo. Obrigado, Marcelo. Eu tenho mais uma última pergunta. Demi ou Marcelo podem responder. Sobre a guarda de log nas redes CONAT e sobre a franquia em acesso fixo. Então, esse é um assunto complicado, que acho que precisa ser atacado. A gente está tratando só de neutralidade hoje, mas a guarda de logs tem que ser tratada. O Comitê Gestor, já há muito tempo atrás, tinha recomendado a guarda de log de acesso, a guarda de log de conexão, por um motivo simples, que na época na atual época, o IPv4 era entregue dinamicamente. Então, é como você, sei lá, alugar um carro para andar. Quer dizer, você aluga um carro às 10 da manhã e devolve às 11. Quer dizer, se esse carro atropelar alguém, é bom saber que não foi o outro. Quer dizer, é bom você saber em que hora esse carro estava rodando em cada momento. Então, essa era a ideia original do log de acesso. Quer dizer, todo mundo que dá um IP para o sujeito navegar tem que entregar em que hora foi dado o IP e qual foi o IP dado. Não está claro que tem que dizer para quem deu o IP, porque ele pode não saber a quem deu o IP. Ele deu o IP a alguém que está naquela área. E nessa sala alguém recebe o IP, você pode saber ou pode não saber. Com a entrada do IPv6, uma das formas de você fazer a transição, o IPv6 ele é de 98, o padrão IPv6, quer dizer, quem alegar que não sabia que o IPv6 vem vindo, não leu o RFC adequado aí. Então, o IPv6 tem 16 anos aí de existência aí, mas só agora que chegou no final da declaração de poder de renda é que você vai se preocupar em entregar alguma coisa na área do IPv6. Então, para a ideia original, você teria IPv4 e IPv6 simultaneamente, faria a transição indolor, todo mundo teria IPv4 funcionando com IPv6 em paralelo, e quando todo mundo tivesse IPv6, você podia fechar a torneira do IPv4, estava tudo em ordem. Isso não vai acontecer mais, porque acabou o IPv4 sem que você tivesse difundido IPv6. Então, uma das soluções é o tal do duplo NAT, que acho que essa é a pergunta quem mandou a pergunta aí. Quer dizer, o que é o duplo NAT? O jeito de você esticar ainda mais o IPv4 é você, além de dar dinamicamente IPv4 para o usuário, você dá uma porta específica para cada IPv4 para o usuário. Então o sujeito ganha um IPv4 e um número de porta, e com isso ele pode navegar na rede dessa forma. Então o que aconteceu agora? Quer dizer, se o cara que guardava o endereço de IPv4 e a hora,
Agora esse endereço pode ser usado por 10 ou 20 ou 30 ou 50 usuários. Então ele teria que guardar o IPv4, a hora e a porta que foi entregue. Isso provedor de conexão. E aí a coisa complica ainda mais porque o sujeito que foi atacado por alguém, ele vai reclamar dizendo que foi atacado por esse IP. E ele pode não ter guardado a porta. Pô, azar, quer dizer, ele não guardou a porta. Se ele vier dizer, olha, esse IP me atacou em tal horário, mas você pode dizer o seguinte, ó, esse IP de tal horário tinha 150 usuários usando. O pessoal de investigação vai ter que descobrir quem foi. Quer dizer, de novo, é errado você assumir que você é obrigado a entregar alguma coisa completa e definitiva. Você tem que entregar o que você sabe. Você sabe qual foi o IP, qual foi a porta, qual foi o IP usado naquele momento. Se o consulente não te dá uma porta, você não tem como saber qual daqueles IPs é o responsável pelo acesso. Então, de novo, esse é um jogo que vai ter que se ajustar os pedaços. Bom, a minha sugestão é que a gente não estique esse negócio de duplo NAT, além do ponto, primeiro porque vocês sabem que isso atrapalha aplicações ponto a ponto finais, uma dupla conversão é ruim, várias aplicações, joguinhos, streaming de alguns casos não vão funcionar, então isso pode ser usado por algum tempo até que a gente se livre dele e passe a ter IPv6 nativo. De acesso. Tem uma segunda parte da pergunta que eu pedi para responder, que é sobre franquia. Eu não sei porque que a gente não fez isso ainda. Eu, sinceramente, eu sou um defensor ferrenho da possibilidade dos senhores serem franquias de grandes operadoras. Deixa acontecer. Eu acho que, por exemplo, infelizmente o operador de rede virtual móvel acabou não acontecendo. E eu acho que dá para corrigir isso, porque tem algumas questões que podem ser endereçadas de forma regulatória, em que pese a maioria das questões são realizadas de forma fiscal, mas eu não vejo por que a gente não possa estabelecer novos modelos de negócio na relação entre pequenos provedores e talvez grandes empresas, como a própria franquia de acesso, a revenda ou outras modalidades. Eu acho que isso deveria ser regulamentado. E eu espero que em algum momento isso aconteça. Eu tenho tentado particularmente defender essa alternativa. Acho que nós tínhamos que defender essa alternativa agora no banda larga para todos, né? Já que o banda larga para todos tem um pedaço que vão para as grandes empresas, especialmente as concessionárias, por que a gente não estabelece ali uma parceria possível entre as grandes e os pequenos para fazer a parte da ponta e aí usa a marca da grande para chegar no ponto final, faz um rateio e aí você pode ter o próprio PGMC criando um produto específico para isso, dentro do Snoa, para você ter uma oferta para fazer esse tipo de atividade de franquia de revenda. Eu acho que quanto mais modelos de negócio e interações possíveis, que a regulação não barre para que vocês possam prestar o serviço de vocês, seja com a própria marca, seja com marca de terceiro, seja, para mim, eu sou extremamente, essa opinião pessoal minha, neoliberal nesse tipo de posição. Acho que tem que chegar mesmo e dar oportunidade de competir na ponta. Eu espero sinceramente que a Anatel urgentemente possa regular isso. Acho que isso tem que entrar na agenda dos senhores e senhoras, se concordarem com a minha visão, evidentemente, de que isso deve ser um ponto a ser colocado no plano banda larga para todas, para dar mais flexibilidade de atuação dos provedores na ponta. Pergunta do senhor Basílio via WhatsApp. No Zero Rating, a liberação de um conteúdo específico implica em quebra, pois a operadora está escolhendo qual conteúdo o usuário vai usar. No exemplo da Virgin, a liberação é de tipo de serviço e não baseado na origem. É serviço, mas de um conteúdo específico, né? Que é música, né? É um conteúdo áudio, não é um conteúdo específico. Assim, não é que eu vou fugir da pergunta. Eu tenho um problema sério em ter que dar uma opinião pessoal sobre esse assunto, porque eu vou ter que votar sobre ele. Mas para não parecer que eu não dei nenhuma resposta, é aquilo que eu dou nas duas visões. De fato, no artigo 9º você consegue encaixar que poderia ser um tratamento diferenciado do tráfego em relação ao tipo de conteúdo. Por outro lado, se você joga dentro daquela camada de preço da capacidade, eu poderia dizer não, mas ali na verdade eu não estou cobrando preço sobre aquele tipo de conteúdo, mas estou cobrando preço em relação ao outro. Então eu não estou mexendo no tráfego, mas então não é neutralidade. Você tem argumento para os dois lados,
Acho que os dois são extremamente fortes. Agora, eu posso responder o que eu espero dessa regulamentação. Eu acho que o Demi falou a mesma coisa. Eu entendi, se eu entendi ele, por favor, me corrija. Eu acho que essa tem que ser uma regulamentação, assim, mínima. Absolutamente mínima. Qualquer um que tentar criar uma lista de quebras, de possibilidades, vai errar, mas vai errar feio. Vai ser uma vergonha. Eu espero que isso não aconteça. Que seja uma regulamentação mínima e que deixe para os órgãos responsáveis atuarem. A Anatel naquilo que couber a Anatel, CAD naquilo que couber ao CAD, o comitê gestor tem um papel importante, o próprio Marco Civil estabeleceu, deixa para quem entende e quem tem flexibilidade para fazer isso, porque decretos eles tendem a ser rígidos, né? Não é tanto quanto uma lei, mas não se espera decretos que se alterem de tempos em tempos, mas se esperam regulamentações que possam se alterar de tempos em tempos. Então, que seja lá o que aconteça, que seja mínimo. Mas sim, tem visões para os dois lados também nesse aspecto específico. Bom, eu vou também, eu acho que nós estamos de acordo nisso aí, sem dificuldade nenhuma, só vou colocar algumas ideias também na área. Primeiro, o zero rate tem uma característica do acesso móvel de franquia. Eu não sei o que acontece quando acaba a franquia, essa é uma discussão complicada que está na justiça, eu não me atrevo a dar nenhum palpite a respeito. Quando acaba a franquia, você continua com acesso à internet, sim ou não sei. Durante a existência da franquia, eu certamente não consigo qualificar o zero rate com exceção à neutralidade, porque ele não tem motivação técnica nem de segurança. Então, exceção ele não é. Então, se exceção ele não é, ou ele cabe dentro da neutralidade durante a franquia, ou ele não cabe. Se a franquia diz que eu tenho direito soberano de usar determinada quantidade de bytes que chegam ao meu computador, eu tenho dificuldade em ver como, se alguns deles não são cobrados, isso afeta a minha possibilidade de usar esses bytes até o final. O roteador não enxerga isso, ele simplesmente passa bytes de um lado para o outro. Se tem alguém que fez acordo com a operadora para pagar a minha conta, no caso de acesso à casa dele, com um banco, pode dizer, olha, se o cara acessar o banco, deixa que eu pago, mesmo que ele não tenha franquia, acabou o dinheiro dele, mas eu prefiro que ele consiga conectar, porque eu estou mais interessado na conta dele do que no resto. Se isso atrapalha alguém, eu acho complicado justificar. Então, em suma, eu estou tentando ser bastante fácil, bastante simples para poder entender isso aí. E eu não sei o que acontece no final da franquia, mas eu não vejo nenhum argumento para dizer que um usuário está sendo prejudicado, ou seja, está tendo uma internet pela metade, se durante a franquia dele alguns acessos contam ou outros não contam. É a velha história de você usar sítios grátis e sítios pagos. Quer dizer, se isso não tiver interferido em qualidade de serviço, se isso não tiver interferido no tratamento dos pacotes, você não está enxergando isso. Obrigado, Demi. Gostaria de agradecer ao professor Demi pela palestra, ao conselheiro Bechara. Antes de encerrar, gostaria de agradecer publicamente, em nome da Brint e seus associados, ao conselheiro Marcelo Bechara, pelos excelentes trabalhos em defesa dos provedores regionais, enquanto no Conselho da Anatel, cargo que deixará agora em agosto. Suas intervenções pelos provedores foram inegáveis e de muita importância para o nosso setor. Gostaria de uma salva de palmas para o conselheiro. Passo a palavra para Marisa para o encerramento. Em nome, então, da organização geral deste 7º encontro, nós reiteramos os agradecimentos aos componentes da mesa pela participação e pela contribuição dada a este evento, convidando-os a ocuparem os seus lugares junto à plateia e manifestamos o nosso agradecimento a todos eles com carinho do nosso aplauso.